Shalom, irmãos e irmãs, bom dia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, possa continuar a guardar seu coração e mente em Cristo Jesus. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez, na quinta-feira, mês de maio de 2020, e nós contamos o tempo, os dias, as semanas, os meses, os anos, porque fazem parte da nossa vida e da nossa história. E são referências para a gente fazer algumas reflexões. Data de aniversário é uma dessas datas que nós celebramos e podemos refletir, porque um ano se passa. E à medida que o tempo vai passando na nossa vida, e ele, me parece, a impressão que nos dá, que está passando muito rápido. Conversava com algumas pessoas essa semana justamente nessa direção. Nós já estamos aí chegando ao meio do ano 2020, apesar dessa quarentena, apesar de uma rotina que aparentemente poderia passar menos desacelerada, mas está sendo uma rotina e o tempo está passando muito rápido. Nós já estamos chegando quase que no meio do ano, mês de junho. E essa é a impressão que fica. Mas essas reflexões, não só por conta dessa percepção de que o tempo passa rápido, não só porque há uma semana atrás eu estava comemorando meus 55 anos, e por todas essas questões e reflexões de pensar assim nos tempos da nossa vida, nos tempos da nossa vida. E o que eu quero refletir, essas reflexões me trouxe a memória de pensar com vocês nesse dia, que estágio da vida nós estamos, que tempo da nossa vida nós estamos, que etapa da vida nós estamos. Não da vida física, cronológica, dos anos que nós contamos, mas da nossa experiência com Deus, do tempo que nós já temos com o Senhor, em que estágio da vida nós estamos, nós evoluímos, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós rompemos algumas coisas, como está? E pensando nessas coisas, o livro de Ezequiel, lá no capítulo 47, que é um texto muito conhecido do profeta, lá no versículo 1 até o versículo 12, quando ele traz uma ilustração muito interessante, que é a respeito de quando ele está diante do rio e começa aquela experiência dele entrar no rio, a água dá no tornozelo, depois a água dá no joelho, a água dá no lombo, até que as águas ele só poderia atravessar a nado, que era águas mais profundas. E dentre as aplicações, interpretações, eu quero usar esse texto pensando nesses estágios da nossa vida, fazendo aí uma comparação e uma referência. O primeiro estágio, o estágio da água nos joelhos, eu quero pensar nesse estágio como o estágio da nossa conversão cristã. Nossos primeiros passos da vida cristã, quando algumas experiências nós ainda estamos passando por elas. E esse estágio do início da vida cristã é o estágio que eu aqui vou chamar de o estágio da zombaria. Das pessoas não acreditarem muito da nossa conversão. Então, brincam com a gente. E esse estágio, eu passei por ele. Eu lembro na época da minha conversão, os colegas do futebol, da rua, os vizinhos, tiravam muita onda comigo, faziam muita brincadeira. Ó, irmão para lá, ó, irmão para cá. É uma fase de zombaria. Depois que essa fase ela tem que passar na nossa vida, aí nós entramos um pouquinho mais na nossa vivência e experiência com Deus, e as águas já chegam aos joelhos, porque nós já vivemos experiências e nós saímos da fase, por aqueles que nos cercam, da fase da zombaria para a fase do respeito. Significa que as pessoas sabem que nossa conversão, que nossa experiência com Deus foi verdadeira, foi sincera, e elas param de zombar de nós. Elas começam a nos respeitar. E penso também, como na minha experiência,
como das vezes que os colegas, as pessoas que à nossa volta falava de algumas besteiras, e quando se vê você chegar, diz: olha, não fala essas coisas não, porque ele é crente, não fala essas coisas não, porque ele agora está entrando em outro caminho. Então nós passamos a ser respeitados por as pessoas à nossa volta, porque percebe que o nosso compromisso com Deus é uma coisa séria, que nós estamos levando a sério. Eles veem o nosso comportamento, veem as mudanças que estão ocorrendo na nossa vida e começam a nos respeitar na nossa decisão e no nosso novo estilo de vida. E a nossa vida cristã vai seguindo, nós vamos vivendo a nossa experiência com Deus, aí nós já estamos com água nos lombos. Isso eu penso que deveria ou deve ser etapas naturais da nossa vida daqueles que caminham com Deus. Quando chegam nessa fase das águas já nos lombos, já passamos muita coisa, já vivemos muitas experiências com Deus, já temos alguma vivência com o Espírito, com a palavra de Deus, experiência que nos molda, experiência que nos fortalece, experiência que nos consolida na fé, experiência que faz com que as pessoas nos considerem. Então vejam, nós não somos, já passamos pela zombaria, já passamos pela fase do respeito e agora é a fase da consideração. É quando as pessoas chegam para nós e dizem assim: olha, ore por mim. Você está indo para a igreja? Ore por mim. Ou quando as pessoas dizem assim: converse com fulano para ver se ele muda, conversa com ciclana para ver se ele ouve. Ou seja, as pessoas observando a nossa trajetória, a nossa caminhada e a maneira como nós fomos crescendo, desenvolvendo a nossa fé, elas agora passam a nos considerar. E, irmãos e irmãs, uma fase que depois dessa, que é a fase que nós chegamos, poderíamos colocar como aquela fase da maturidade, a maturidade cristã. Na visão do profeta, é quando ele vê que as águas estão tão profundas que só poderiam passar a nado, ou seja, é guiado pelo Espírito de Deus. Uma fase, irmãos e irmãs, de solidificação, de raízes profundas, de uma pessoa madura, de uma pessoa consistente, de uma pessoa que ela não é mais apenas considerada, mas ela é uma referência para todos aqueles que o cercam. Referência na sua família, referência nos seus amigos, referência no seu local de trabalho. E quando aqui eu estou pensando em referência, eu estou pensando algo do tipo: com quem você vai? Não estou indo com... Aí cita seu nome. Com ele você pode ir. Seu filho vai andar com aquela pessoa que para você é referência, seu marido, sua esposa, ou qualquer outra área da vida, as pessoas o têm como alguém de referência. Alguém que pode aconselhar, alguém que pode confiar, alguém que pode se espelhar, alguém que tem um testemunho firme. Eu penso, irmãos e irmãs, que ao encerrar essa reflexão de hoje pela manhã, cabe uma pergunta: em que estágio você está? Porque essas referências servem para nós observarmos como está a nossa vida. Se você já tem um certo tempo, meu irmão, de caminhada, você não pode estar mais com água nos tornozelos, sendo zombaria para todos aqueles que te cercam. Você já deveria ter passado desse estágio, dessa fase. Não temos como mensurar aqui e dizer qual tempo é em cada fase. Mas se você já tem uma certa caminhada na sua vida cristã, já é para você ir caminhando para águas mais profundas, para que você tenha como alvo a sua maturidade cristã. Tempo passa, pode ser que passe rápido na nossa percepção, mas nós precisamos viver as experiências com o nosso Deus,
que nos leve a águas profundas, que nos leve à maturidade, a um estágio de vida, queridos, que nos permite ser referências para outras pessoas. Que você possa continuar a sua jornada, querido, no ponto onde você está, que você prossiga e siga em frente, vivendo a sua experiência com Deus, para que, se você ainda não chegou à fase da maturidade, das águas profundas, de ser referências para outra, de ser uma referência para outras pessoas, que assim seja o seu alvo de vida, o nosso alvo de vida. Que Deus abençoe e te dê um dia de paz. Shalom.